Bom dia. Coloque por gentileza o seu celular em modo silencioso e tenha certeza que Deus vai cuidar de tudo, de todos os aspectos da sua vida, porque você está aqui reunido em nome de Jesus para conhecer um pouco melhor. Amém? Eu fiz um estudo um pouco diferente. Ele está um estilo, na verdade, bem diferente do que eu costumo preparar. Ele está num estilo corrido, quase que uma conversa, tá bom? E o que nós vamos fazer hoje de manhã é isso. Nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante, que foi lançado no dia 12 de dezembro, aqui também num culto de quinta-feira. Um culto a respeito de sugestões para a nossa vida espiritual em 2025. Porque no final do ano muita gente faz aquele esquema de eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, ano novo, vida nova, né? E aí o irmão Maurício, iluminado por Deus, trouxe esse estudo onde ele, um dos conselhos, uma das sugestões para uma nova vida espiritual em 2025 é buscar uma maior proximidade com Deus. E é esse tema que a gente vai desenvolver nessa manhã, tá bom? Deixe aberto aí no livro de Gênesis, você que trouxe a sua espada aí. Você está armado hoje, irmão? Veio armado? Então, eu confesso que às vezes eu vim para a igreja sem a minha espada, mas hoje eu trouxe. Então deixe aberto no Gênesis aí, porque essas primeiras passagens de Gênesis, eu peço que você já deixe-se aberto aí, e à medida que a gente passar no texto aqui, você leia em voz alta, tá bom? Bem bonito, tá bom? Para que todos possam ouvir, tá ok? Bom, deixa eu trocar de óculos aqui. Bom, o que significa estar próximo? Né? Porque o tema é busque uma maior proximidade com Deus. A gente tem que entender as coisas desde o mais básico e ir evoluindo no entendimento, tá bom? Afinal, o que é estar próximo? Estar próximo, de uma maneira simples, é o contrário de estar afastado. Às vezes, para a gente entender uma coisa, vamos buscar o contrário dessa coisa, tá? Então, assim, estar próximo é o contrário de afastado, de longe. Em um sentido físico, ele é simples de ser compreendido, né? Mas, e quando a gente fala de algo emocional e espiritual? O que é estar próximo ou afastado? Aí já é algo mais complexo, né? Já tem algumas nuances. Digo isso porque podemos estar fisicamente afastados, mas próximos emocionalmente. Uma pessoa e seu filho que mora no exterior, a milhares de quilômetros de distância um do outro. Mas os dois se falam, pai e filho, mãe e filho, se falam com frequência. E eu usei um termo aqui quase religiosa. O que é uma frequência religiosa? É aquela frequência que procura não falhar, certo? Toda semana. Não podemos dizer que tal pai e tal filho estão afastados um do outro, não estão próximos. Mas certamente podemos dizer que eles estão distantes por conta da geografia. E agora que a gente entende que estar próximo não é um conceito físico, não somente, né? Agora a gente vai entrar num campo espiritual. A busca, então, por uma proximidade com Deus é essencialmente uma experiência espiritual. Parece um tanto óbvio, né? Mas algumas pessoas têm dificuldade em entender. E durante muitos anos da minha vida, eu via Jesus, 80% do Jesus que eu enxergava, ele era um Jesus que estava no crucifixo.
Ele era físico. Então não é tão óbvio assim, tá bom? Guarde o seguinte desse primeiro item, o que é estar próximo. Guarde conhecer e ter intimidade. Agora que a gente entende o que é estar próximo, a gente precisa fazer mais uma pergunta. Por que eu preciso estar próximo de Deus? Fundamentalmente porque fomos feitos para estar com Deus. O homem é uma criação especial de Deus. E aí você que está engatilhado aí em Gênesis 1, 26, pode ler. Fica bem evidente a respeito da criação que o homem é uma criação especial de Deus. Ele é o único ser que Deus falou: esse aqui eu vou fazer a minha imagem e semelhança. E ele ainda fala: esse aqui vai dominar sobre todos os outros, todas as outras criaturas, né? Então nós fomos feitos para ter também uma proximidade com Ele. Gênesis 3:8. Olha que privilégio, né, irmão? Nossos ancestrais, nossos pais físicos, né? O casal que deu origem a todos. E nosso pai Adão, nossa mãe Eva, eles tinham a presença do Senhor todos os dias, né? Na viração do dia. Aqui é um termo que significa o seguinte: o sol tá se pondo, né? Porque o dia, aqui o dia considerado, ele termina quando escurece, tá bom? Então, no finalzinho da tarde, Deus aparecia lá para ter uma conversa com eles. Como é que foi seu dia hoje, Adão? E você, Eva, o que você fez? Está tudo bem com vocês? Era muita proximidade. E ali estava se cumprindo o objetivo da criação de Deus, ter uma proximidade com Ele. Infelizmente, o homem perdeu essa proximidade por causa do pecado cometido por nosso pai, Adão. Então, leia por favor aí, Gênesis 3, 23 e 24. Então, por conta do pecado, e sabemos que o pecado foi da desobediência, o homem foi privado da proximidade com Deus. Aquela proximidade íntima mesmo, né? De conversar todos os dias. E ele não somente foi privado, como ele não tem mais como voltar. Naquele momento não havia mais retorno. Porque o Senhor providenciou que um anjo ficasse ali guardando, para que o homem não tivesse mais acesso. Estar afastado de Deus é estar privado de comunhão e intimidade com Ele. Para a nossa essência, que está ligada com o objetivo da nossa criação, esse afastamento é devastador, gerando consequências emocionais e psicológicas muito graves para o homem. É uma sensação de vazio misturada com uma sede que não pode ser saciada. Isso que eu escrevi aqui é porque eu senti isso. Quando a gente está afastado de Deus, a gente sente isso. É algo assim que é um vazio mesmo. E você pode fazer o que você quiser, irmão, irmã. Não vai saciar esse vazio. E muita gente tenta, viu? Muita gente tenta por vários meios.
aquele que já experimentou isso sabe como é. Paulo, escrevendo aos Romanos, falou, e essa citação está em Romanos 8, 22 e 23, que diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Numa tradução diz que toda a criação geme e sente as dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, ou seja, não somente aquele que não conheceu a Jesus, mas até mesmo nós que conhecemos a Jesus, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção de nosso corpo. Então, até mesmo nós que temos a Jesus, temos uma expectativa, de certa forma uma angústia, que é pela redenção completa. Porque, querendo ou não, aqui a gente padece, a gente tem enfermidades, a gente sofre as angústias. A palavra diz que o sol nasce para todos, né? Todos que estão debaixo da terra, é o mesmo sol. Cai chuva ou não cai chuva, é para todos. O Senhor Jesus também disse, teríamos aflições. Guarde o seguinte: por que eu preciso estar próximo de Deus? Porque você foi criado para estar com Deus. Amém? A próxima pergunta: como eu posso estar próximo de Deus? Então, agora que a gente sabe o que é estar próximo e por que eu preciso estar próximo, qual é o caminho? Né? Tem uma pequena introdução aqui. Pense em uma situação que de certa forma é comum e você já pode ter vivido. Você está diante de uma pessoa desconhecida. Ou seja, você nunca viu antes ou você apenas conhece ela pelo nome. Sendo que é a primeira vez que você a vê ali, né? Se você for uma pessoa mais extrovertida, ou como algumas pessoas entendem, uma pessoa mais dada, mais... como é que eu posso falar? Uma pessoa que não tem dificuldade para começar uma conversa, você não vai ter dificuldade de se apresentar e começar dessa forma uma aproximação. Lá em casa dizem, né, que, pô pai, você se ficar 5 minutos na rua, você conversa com o poste, faz amizade com o poste. Tá, eu não acho isso ruim não, gente, eu acho isso bom. E interessante que isso é uma característica que eu herdei do meu pai. Meu pai, ele sim era bom de conversa, gente. Olha, aquele baiano lá, ele tinha uma conversa que era muito boa. Do contrário, se você é uma pessoa introvertida, tímida, né, ou até mesmo tímida, você pode ter uma dificuldade para iniciar essa aproximação, né? E aí você vai depender da vontade da pessoa desconhecida de se apresentar primeiro a você. Agora, pense na dificuldade para o homem caído no pecado para se aproximar de Deus, que é santo, santo, santo. Não tem como, irmãos. Mas não se preocupe, porque Deus resolveu esse problema para a gente. Deus resolveu o problema dos tímidos e dos pecadores. O que o Senhor fez? Ele deu o primeiro passo. E Ele se inclinou na nossa direção. Então, aquela aproximação que a gente precisava ter, Ele se apresentou primeiro. João apóstolo revelou o seguinte, está em João 3,16, esse todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, num ato de amor, Deus viu
que o homem caído, que não tinha mais acesso a uma proximidade com ele, precisava de uma ajuda. O irmão sabe, o irmão vem nas EBDs, o irmão estuda, o irmão sabe que Deus enviou a lei. Não foi assim? Primeiro veio a lei. A lei era boa, e é boa. Não vou usar no passado não, porque ela ainda está valendo, tá? A lei é boa. Ela é um caminho. Mas a palavra reconhece que pela lei, ninguém poderá ser salvo. Porque precisava algo mais poderoso. Como já foi dito aqui desse púlpito, e é uma palavra que eu gravei muito bem. A lei, ela é um farol assim, ó, que ela está apontando para uma pedra. Ó, tem uma pedra ali, ó. A lei é um farol. Agora, a providência que Deus tomou, que está acima da lei, ela vai muito além de apenas apontar a pedra. Ela remove a pedra do caminho. Amém? Então Deus, ele dá o primeiro passo nessa aproximação. E ele diz, e João revelou que ele deu o seu filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, que crê no seu filho, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, preste atenção nesse detalhe, vida eterna. Essa vida eterna é o que? É uma vida de eterna aproximação e comunhão com Deus. A razão pela qual fomos criados, lá no início. Essa vida eterna é com Deus, é a salvação preparada por Deus para o homem. É a redenção e a proximidade novamente entre o homem e o seu Criador. Então essa breve introdução aqui é apenas para dizer para você o seguinte: como que eu busco uma maior proximidade com Deus? Eu e você, nós tínhamos um sério problema. Porque buscar proximidade com Deus não é uma brincadeira, não é uma coisa leviana, não é uma barganha, uma troca, como hoje é muito comum aí você ver. Não é um jogo de palavras ou palavras vazias ao vento, não. É uma coisa séria. E ela começava com um problema mais sério ainda. Uma impossibilidade que o homem tinha. Então está claro isso para você agora, irmão? Você está me acompanhando? Então primeiro Deus resolveu esse problema, tá? Para mostrar o caminho. Não tem como falar de proximidade com Deus sem falar de Jesus. Quando me deram esse tema, eu pensei, Jesus, o que eu vou fazer? É uma frase. Aí eu busquei a passagem que o irmão colocou no estudo de quinta-feira, aqui na pregação de quinta-feira, eu busquei lá a passagem. Eu falei, Jesus, a passagem está me dizendo que é para eu ler a Bíblia. Ô Senhor, me dá iluminação. Aí eu próprio falei, como eu disse Jesus primeiro, eu falei, pronto, Jesus é o caminho desenvolver esse tema. O primeiro passo é olhar para Jesus, irmão. Paulo, falando sobre Jesus aos Filipenses, ele disse: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, e assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembra que Deus havia dado o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna? Como que ele deu? O seu Filho encarnou, se esvaziou da sua glória e se tornou um homem. No Natal a gente comemora o nascimento dele, porque ele nasceu.
nasceu de uma mulher chamada Maria. São coisas tão óbvias que eu estou dizendo aqui para você, mas tem um peso muito importante. Porque, feito homem, ele cumpriu o plano. Sabe aquele plano de não ter apenas um farol apontando para uma pedra? Onde as pessoas, infelizmente, não estavam sendo suficiente? Sabe esse plano que substituiria o primeiro? Ele precisou vir, precisou encarnar como homem. E como homem, ele cumpriu a vontade do Pai. Como homem, ele ali na cruz, no final, ele disse: está consumado. Consumado o quê? Todo o plano de redenção. E nós sabemos que 3 dias depois ele ressuscitaria, como de fato ressuscitou. E essa é a base da nossa fé, irmãos. E uma igreja verdadeira tem que deixar isso bem claro para o mundo, que é Cristo, Cristo e Cristo. O apóstolo João relata uma conversa muito importante que um outro apóstolo, Filipe, teve com Jesus. Eu só vou te explicar o contexto aqui dessa conversa, para você entender por que Jesus, de certa forma, respondeu até meio um pouquinho atravessado aqui para Filipe, né? Mas eu vou te explicar o contexto e você vai entender. Eles estavam naquela comemoração da Páscoa, que seria a última. Eles estavam ali naquela comemoração. E já era o fim do ministério terreno de Jesus, como homem. Então eu estou falando de algo que é pelo menos aproximadamente 3 anos de convivência, certo? 3 anos de convivência entre Filipe, e não somente ele, mas os 12 apóstolos, com o Senhor Jesus. 3 anos convivendo com uma pessoa diariamente. Dá para conhecer um pouco dessa pessoa? Sim ou não? Dá, né? Eu acho que é tempo suficiente, né, pessoal, para conhecer alguém, né? Juntos eles passaram muita coisa. Tanta coisa que a própria palavra diz que se fosse registrar tudo que aconteceu, não caberíamos em todos os livros, né? Muita coisa aconteceu. E aí Filipe faz olha, Filipe diz assim, esse replicou-lhe aqui também pode ser entendido como disse-lhe, né? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e para nós isso será suficiente. Porque Jesus estava ali preparando os discípulos para algo muito pesado que ia acontecer. Jesus ia ser preso, açoitado, crucificado, iria morrer na cruz. Isso ia acontecer com 100% de certeza. E Jesus tinha que preparar o coração dos discípulos. Eu preciso ficar de olho no tempo ali para não estourar. E Filipe vem com uma dessa: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, porque aí nosso coração estará confortado, isso será suficiente para nós. E aí Jesus dá uma resposta, irmão. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, até as palavras, irmão, até as palavras, essas palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, se você for ver bem, é uma resposta um pouco dura, né?
Jesus está falando aqui com um crente experiente, né? Crente já com casca grossa, não é isso? Então, é fundamental, para termos uma proximidade com Deus, é fundamental que nós tenhamos um alvo apenas, Jesus. Estarmos olhando para Ele. Amém? Você continua me ouvindo aí? Tá. É que eu mexi aqui, não sei se afetou aí. Tá. Segundo passo. Prossiga conhecendo a Jesus mais e mais. Jesus declarou: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então olha que interessante, irmãos, tem muita gente que conhece esse versículo, a parte B, né? Ah, conhecereis a verdade vos libertará. Isso parece um mantra. Daqui a pouco já vai virar uma reza isso aí, né? Tipo assim, toda noite antes de dormir eu vou rezar. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que tem uma condição. Veja que Jesus começa com C. É pequenininho, né? As letrinhas. Só que esse C, ele amarra uma situação com outra, né? É uma condicional. Para conhecer a verdade ser suficiente para te libertar, irmão, você precisa permanecer na palavra de Jesus. É a parte A do versículo que muita gente não lê, ou passa batido no discurso popular. Ser discípulo de Jesus, portanto, é conhecer a sua palavra. Ou seja, a sua vontade, os seus preceitos, os mandamentos que Jesus deixou através da sua palavra, literalmente escrita e preservada até nós mediante os evangelhos e também as cartas, né? Sabemos que a palavra de Jesus não é só o evangelho de João, Marcos, Mateus e Lucas, né? Todas as demais cartas evangelísticas também é palavra de Jesus, amém? Que assim elas completam o que a gente chama de Novo Testamento. Em verdade, aqui agora eu me apropriei de uma expressão que é bíblica, né? Em verdade, a Bíblia toda nos revela Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Jesus é o personagem central, que lá no comecinho você vai enxergar Jesus como um herói da fé, um libertador. Por exemplo, Moisés é uma figura de Cristo. Amém? Josué é uma figura de Cristo. José também é uma figura de Cristo. Posteriormente, você vai ver que Jesus começa a ser profetizado. Olha, o Messias virá, o Messias virá. E até num nível de detalhe que é impressionante, quando você lê lá em Isaías, o nível de detalhe do Messias, né? E finalmente no Novo Testamento você tem o que? A revelação de Jesus como Salvador da humanidade, porque Ele veio, viveu entre nós, morreu na cruz, ressuscitou. Ressuscitado, Ele esteve entre nós. Se não me engano, acho que foram 45 dias. Se eu estiver falando besteira, por favor me corrijam, mas pouco mais de um mês Ele esteve entre nós ressurreto. Imagina a quantidade de pessoas que viu Jesus ressurreto. Não foi pouca gente. E assim Ele cumpriu o quê? Aquele plano que substitui o apontador da pedra. Já não é mais um farol apontando para uma pedra, mas é o próprio Deus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim.
Então, o caminho para ter uma proximidade com Deus, irmão, é conhecer a Jesus cada dia mais e mais. Quando eu digo assim, conhecer a sua vontade, uma experiência muito importante de amadurecimento na fé cristã é você ler o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Porque ali você vai ver, irmão, que Jesus coloca a régua mais para cima, tá? Não se acomode nessa posição de que, Jesus veio para abolir a lei. Então eu não preciso mais guardar o sábado, eu não preciso mais fazer isso, fazer aquilo. Calma lá. Muita calma nessa hora. Jesus, ele é superior à lei. O seu conceito moral é mais rígido que a lei. Porque teve um probleminha, irmãos, para variar, né? A nossa jornada, ela é assim, né? De problema em problema, de empecilho em empecilho. O pessoal que cuidava do sistema religioso da época, eles criaram formas de você neutralizar a lei, vamos dizer assim. Então, para cada mandamento, eles tinham um jeitinho. E Jesus sabia de todos os jeitinhos. E Jesus, o que ele falou a respeito do divórcio? Você lembra? Era permitido. Tinha lá uma forma da pessoa, do homem, desprezar a mulher. E muitas vezes sem motivo algum. Jesus falou, não está certo isso. Aquela mulher que você casou lá quando você era jovem, essa aí você vai honrar. E você vai ficar casado com ela até... Aguenta aí, irmão. Você, varoa, aguenta aí, varoa. Às vezes seu marido é um cara chato, te dá dor de cabeça, né? Não vou ficar falando aqui só da... né? Vamos falar dos dois lados também, né? Então aguenta aí, você que é esposo, você que é esposa, porque Jesus colocou a régua mais para cima, tá bom? Vamos continuar aqui, dentro do tempo aqui. Terceiro passo. Para ter uma proximidade maior com Deus, viva conforme a vontade de Jesus. Mateus relatou um diálogo entre Jesus e alguns chefes dos sacerdotes e líderes religiosos no templo. Então Jesus tinha ensinado no templo, como era de costume. Estamos em Jerusalém, amém? E aí depois que Jesus ensinou, se aproximaram os líderes religiosos dos sacerdotes e perguntaram assim para Jesus, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Perdão, aqui é Jesus falando para os homens, né? Jesus falando para esses líderes. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, vai hoje trabalhar na minha vinha. E esse primeiro filho disse, sim, Senhor, porém não foi. Aí o pai vai se dirigir ao segundo filho e disse-lhe a mesma coisa. Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Mas esse segundo filho disse, não quero. Depois, esse segundo filho que disse que não ia, arrependido foi. E aí Jesus faz a pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os líderes religiosos disseram, o segundo. E aí Jesus fala, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, ou seja, estão entrando primeiro no reino de Deus que vocês. Está registrado em Mateus 21, de 28 a 31. 2 coisas me chamaram a atenção aqui. Como Jesus está se referindo aos líderes religiosos, ele poderia ter falado assim, um senhor chega para os seus 2 servos, mas ele falou, um pai fala com seus 2 filhos. Para bom entendedor, o líder religioso sabe que Israel
é a nação filha de Deus. Então, Jesus estava dizendo ali, olha, você é filho. E o Pai está dizendo para mim, faz tal coisa. E você está dizendo sim e não está fazendo. E muitas vezes, né, irmãos, a gente cai nessa armadilha, né? A gente acha que é suficiente ter uma vida religiosa. A gente acha que é suficiente dar uma cesta básica de vez em quando para alguém. Ou a gente até mesmo não se envolve como deveria se envolver na obra de Deus. Mas o importante, irmãos, mesmo que a gente tenha um começo cambaleante, mesmo que a gente tenha um começo, até mesmo a gente fala, não, eu não quero me envolver. O importante é como vai acabar essa história. O importante é a gente se arrepender e mudar a decisão que inicialmente a gente pode ter tomado. Então Jesus basicamente disse a eles, olha, façam a vontade do Pai em verdadeiras ações, não apenas mediante palavras vazias. E aí, para finalizar, a gente já está finalizando, tá? Mas eu estou vendo você aí tão quietinho, espero que você esteja, né? Tá bom? Você está aí, né? Amém, graças a Deus. Você certamente se lembra da passagem do jovem rico. Essa passagem ela está registrada em 3 dos 4 evangelhos. Eu escolhi um deles aqui, que eu não lembro agora qual foi, porque a resposta que Jesus dá, ele sempre dá a mesma resposta relatada nos evangelhos, mas eu escolhi um que diz assim, deixa eu falar como é que foi essa história do jovem rico. Um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta, bom mestre, lembra daquele personagem de um programa de comédia que falava assim, amado mestre? Acho que era o Rolando Lero, né? Amado mestre. E o jovem chega mais ou menos com a mesma aproximação. Bom mestre. Irmãos, tem uma coisa que Jesus não gosta de bajulação, tá? Isso aí, nós vamos perder tempo aqui se a gente ficar bajulando Jesus, tá bom? Bajular é agradar de maneira falsa, sabe? Bajular é falar da boca para fora. Querido, querida, né? Como a gente vê assim, amiga. Cuidado você que é mulher, quando alguém vira para você, amiga. Toma cuidado. E esse jovem rico, ele chegou assim, bom mestre, Jesus já dá um corte logo, né? Com um corte tramontina. Olha, bom é Deus. Por que me chamas de bom? Interessante que Jesus podia perfeitamente aceitar esse elogio, tá? Porque Ele é Deus. Mas você vê como Jesus queria lhe ensinar para o homem, né? Que bajulando ninguém vai chegar lá, tá? Então Ele fala, olha, você observa a lei? Você observa os mandamentos? É por isso, irmão, que Jesus não veio mandamento, tá? Mas Ele é jogar a régua para cima. E aí você pode perguntar, mas e o sábado, irmão Alexandre? O sábado é todo dia. Tá bom para você? É uma forma de jogar a régua para cima ou não? Porque antes eles faziam o que queriam 6 dias da semana. Aí um dia eram santos. Então, é o famoso jeitinho. Jesus pega isso e joga a régua para cima. Se tem uma coisa que pode ter certeza é que Jesus conhece o nosso problema naquele ponto que é central do problema, tá? Porque a gente tem mania de atacar o quê? A gente, quando está diante de um problema, a gente atua como uma pessoa que dá térmico para baixar a febre.
E aí eu estou na presença de um médico aqui, né? Isso aí é só aliviar sintoma. Você não está resolvendo absolutamente nada. A gente passa, às vezes, uma vida inteira só tomando antitérmico. E não combate a causa da febre. Jesus, ele olha para aquele jovem e vai no ponto que o jovem precisava realmente tratar. Ele disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas aí o jovem, né, sabemos que infelizmente o jovem ele estava preso às suas riquezas. E ele não conseguiu se libertar e fazer aquilo que Jesus havia dito para ele. Então, é possível que algumas amarras nos impeçam de fazer a vontade de Deus. Esse jovem aqui tomou uma decisão. Jesus não obrigou a nada. Ofereceu a ele um caminho. O que ele fez? Ah, obrigado. Hoje não. Devemos cuidar da vida, mas não devemos permitir que os cuidados com a vida nos aprisionem e nos separem de uma comunhão com Deus. Então, ter uma maior proximidade com Deus é ter esse cuidado, tá, irmão? Saber que os cuidados com a vida não podem ser mais importantes do que a vontade de Deus na nossa vida. Conclusão. Cada um de nós nasce separado de Deus. É uma palavra dura, mas é verdadeira. E seremos novamente reconectados ao nosso Criador, ou seja, teremos novamente uma proximidade com Deus quando... Você vê que eu vou dizer aí, né? Quando conhecermos a Jesus, o Redentor. E não se trata apenas de conhecermos a Jesus, mas darmos um passo essencial ao reconhecermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir daí teremos novamente um relacionamento com Deus, a ser cuidado e preservado, mantendo assim a tão almejada proximidade com Ele. Amém? Você reparou que o tema foi cristocêntrico? É que não tinha outra forma. Porque essa é o ponto central, tá bom? Quer ter uma proximidade com Deus? Olha para Cristo. Não olha para mim. Não olha para o irmão. Eu ia dizer não olha para o pastor, mas segue o que o teu pastor está falando, por favor, tá? Mas o que eu quero dizer é que olhar para ele não é mais importante que olhar para Jesus, tá? Amém? Como proposta para reflexão, eu não sei se a gente vai se juntar ou não, tá? Mas de repente você vai em casa fazer essa reflexão, não sei. Que coisas me atrapalham no meu relacionamento com Deus? E qual palavra ou passagem do Evangelho mais tocou o seu coração? É isso, irmão. Obrigado.